Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, que Deus possa abençoar o nosso dia. Gente, eu quero pedir, antes de mais nada, alguns favores a você. Primeiro, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações para estar atualizado todas as vezes em que nós colocarmos algum conteúdo aqui na internet. Segundo favor, já clica aí no joinha, porque eu acho que falar sobre esse assunto é muito importante. Terceiro, compartilha esse vídeo nos grupos que você faz parte. Grupo de RBD, grupo de obreiros, grupo de pastores, grupo da igreja, grupo de amigos pessoais. Compartilha até mesmo uma conversa pessoal com alguém, para que a gente consiga acrescentar mais inscritos ao nosso canal. Ok? Tratando do assunto em questão, a matéria de hermenêutica, ela precisa ser estudada tanto pela igreja quanto por aqueles que lidam com a exposição da palavra de Deus. Então, pregadores, ensinadores, professores de escola bíblica dominical, eles precisam estudar essa disciplina importantíssima para a compreensão das escrituras, que é a matéria de hermenêutica. Isso é indiscutível, isso é uma certeza absoluta. Mas a igreja também precisa conhecer as regras de interpretação da Bíblia para que ela compreenda o que verdadeiramente as Escrituras estão ensinando, ao ponto de reconhecer quando o ensino não está adequado à Bíblia Sagrada, quando a pregação ela excedeu o que a Bíblia fala, né? Então, a matéria de hermenêutica ela é importante para ambos os grupos, para aqueles que expõem, para aqueles que ouvem. A exemplo disso, em Atos 17, a Bíblia fala que os bereanos consultavam, olhavam nos textos para ver se Paulo estava pregando o que as Escrituras ensinavam. Jesus também, no capítulo 5 de João, versículo 38, diz: examinai as Escrituras. Então, toda a igreja ela precisa ter o hábito, ela precisa conhecer as regras de interpretação da Bíblia para não serem conduzidas ao erro. Em Apocalipse também, no capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 2, Jesus fala: como guardaste a palavra da minha paciência. Olha só, então a igreja, ela precisa guardar a palavra de Deus, né? Hoje em dia, com o avanço da internet, muitos falsos mestres, falsos doutores têm surgido no meio do povo, conseguido se infiltrar em nossos lares, em nossas casas, na nossa mente, no nosso coração, trazendo consigo ensinos contrários às Escrituras. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que hermenêutica é uma matéria que deve ser estudada por todos os cristãos. Segundo ponto é que talvez você seja um hermeneuta e nem saiba. É possível que você seja um bom intérprete da Bíblia e não saiba disso. É possível que você, na sua leitura diária, na sua leitura devocional, você aplique as regras de hermenêutica sem saber propriamente dito que são regras de hermenêutica. E que regras são essas, irmão Anderson? Falaremos em vídeos futuros a respeito dessas regras. Hoje eu quero falar sobre o valor e a necessidade da hermenêutica, né? Que é um assunto proposto na unidade 1 desse livro. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que os termos hermenêutica, homilética e exegese, elas são termos incambiáveis, de forma que alguns cursos de teologia estudam em um único volume hermenêutica e exegese bíblica, ou hermenêutica, exegese e homilética junto. Já outros cursos propõem uma didática diferente, como é, por exemplo, o caso do IBAD. O IBAD se estuda hermenêutica e homilética, como matérias distintas uma da outra. Mas, se você é aquela pessoa que já ficou confuso, não soube explicar, não entender o que é cada uma dessas três matérias, eu vou dar para você uma explicação coesa, objetiva, muito sucinta, tá? Sobre hermenêutica, homilética e exegese, sem aprofundar muito na terminologia,
no estudo da palavra em si, né? Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação bíblica, né? Nessa matéria se estuda as regras de interpretação bíblica, né? Hermenêutica bíblica. Existe hermenêutica jurídica, né? Mas, em geral, a hermenêutica está trabalhando com interpretação, tá? Então, quando você vai estudar a Bíblia, você tem regras de interpretação, né, que vão auxiliar você na compreensão do texto. Na verdade, essas regras elas são mais do que auxiliadoras. Essas regras elas precisam ser exercidas a fim de que você consiga interpretar corretamente as Escrituras. O que é homilética? Homilética tem mais a ver com o discurso, né? Enquanto a hermenêutica trabalha as regras de interpretação, a homilética trabalha as regras do discurso. Linguagem, se a sua linguagem vai ser formal ou informal, linguagem verbal e linguagem corporal, como estruturar um bom sermão. Então, isso é matéria para homilética. E exegese é a explicação do texto. Quando você lê o texto e explica esse texto, você está lançando mão da exegese, né? Leitura e explicação do texto, de forma clara e objetiva. Um bom exemplo da aplicação da exegese na Bíblia é quando Esdras vai para Jerusalém. E lá ele lê o texto está em hebraico, e os judeus agora aprenderam uma nova língua, um novo idioma, que seria o aramaico. Então Esdras leu o texto em hebraico e explicava esse texto. A Bíblia vai nos dizer que ele fazia entender o sentido das palavras. Então isso é uma exegese, né? Portanto, irmãos, é possível alguém ter uma boa homilética, porque isso tem a ver com o dom da fala, com o dom do discurso, e não tenha uma boa exegese bíblica, né? Porque a exegese é tirar do texto para fora. Então, o exegeta, ele precisa ter contato diário com as Escrituras Sagradas. Ele precisa amar as Escrituras Sagradas acima de tudo. Então, você vê um político falando da Bíblia, um político, uma pessoa qualificada, preparada, acostumado a falar com o público, com uma boa linguagem corporal, uma boa retórica, mas um péssimo exegeta no que diz as Escrituras Sagradas, né? Então, é assim que a gente define as três matérias. Eu espero que tenha ficado claro. Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, né, para você estar atualizado sempre do canal, colocar algum conteúdo. Comentar aí embaixo o que é que você achou da nossa explicação, ok? Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês.